Segunda-feira continua o pânico gigantesco nas bolsas. Na madrugada de domingo para segunda, a gente viu a bolsa de Tóquio caindo 13% e ativando o circuit break, mecanismo pelo qual as negociações travam, justamente para parar essa queda. Para quem não viveu isso, tivemos no Brasil algumas vezes, na pandemia, na crise de 2008, enfim, é um mecanismo também vigente por aqui. Mas o que aconteceu foi que na quinta-feira começaram alguns dados da economia americana mostrando que a economia pode estar desacelerando. O primeiro dado na quinta-feira foi o pedidos de seguro-desemprego, aqueles dados semanais. Inclusive na sexta-feira eu gravei um vídeo que foi postado no sábado ali no meu canal do YouTube explicando detalhes disso. Então quem não viu, por favor, assista porque lá eu detalhei por completo. E aqui eu vou passar uma série de indicadores importantes para entendermos como isso afetará e já está afetando também o Brasil como um todo. Então na quinta-feira os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos vieram acima do que o mercado esperava, mostrando que sim, a economia por lá pode estar em uma eventual desaceleração, como a gente já vem falando em vários outros dados, principalmente aqueles indicadores antecedentes que são pouco analisados pela grande mídia. Ou seja, sim, já falamos há tempo que os Estados Unidos pode estar num processo de desaceleração e que isso levou esses últimos anos como um todo várias intervenções econômicas que nos trouxe a esse ponto, com valuations extremamente altos de algumas empresas e que é normal que tenhamos alguma correção, inclusive brusca. Na sexta-feira, os dados que saíram foram do chamado payroll, o mercado de trabalho americano, em que foram abertas 114 mil vagas de trabalho, que foi abaixo do que o mercado esperava, uma taxa de desemprego de 4,3%, acima do que tinha vindo na leitura anterior de 4,1%, e os ganhos salariais também arrefeceram. Isso mostra que a economia pode estar num processo de desaceleração e esse processo de desaceleração permite que o Banco Central Americano corte as suas taxas de juros e isso pode voltar a estimular a economia. Mas o mercado bipolar começou a pensar, ora, será que eles demoraram em cortar essa taxa de juros? Então vamos mudar por completo a nossa reação. Passam a acreditar que pode ter o chamado hard landing, ou seja, os Estados Unidos entrar numa recessão que obviamente acaba levando todos os outros países juntos. Porém, saiu um dado de serviço que mostra que a atividade de serviços nos Estados Unidos ainda está forte, o chamado ISM Services, e ele voltou para cima de 50, mostrando expansão, estava em 48,8, foi a 51,1, ou seja, saindo de retração para expansão. Então o mercado é como se ficasse ali perdido nesse ponto. Vários dados mostrando já a recessão, e não é de hoje, mas o mercado faz vista grossa, tapa os olhos para isso e vai permitindo que a euforia cresça e principalmente muitas pessoas físicas comprando mais ações como se não houvesse o amanhã. E essa cautela é importante, é o que a gente sempre fala aqui. Pois bem, esses dados então mostraram o de serviços um contraponto frente a todos os outros dados que vem mostrando desaceleração. E isso é normal quando os Estados Unidos ou quando qualquer país está à beira de uma recessão, se é que ainda não está em uma. Nada indica que será uma ultra recessão, mas que há sinais estarrecedores aí a incluir a dívida que atingiu mais de 35 trilhões nos Estados Unidos e muitos já consideram isso impagável, não significa que ele vai dar default, mas significa que ela é impagável e eles estão rolando a dívida, ou seja, tomando mais dívida via empréstimos a um prazo mais curto, a uma taxa mais alta, o que complica ainda mais o andar dessa carruagem, o andar dessa dívida frente ao PIB. Com isso tivemos um dia amanhecendo caótico no mundo como um todo. Acabou dando uma certa arrefecida em alguns locais, como falaremos agora a seguir. Nos Estados Unidos, agora que eu estou gravando, são 4:30 da tarde da segunda-feira, a bolsa chegou a cair 3,23%, mais de 3% o S&P, a gente vê o Dow Jones caindo quase 3% e o Nasdaq, que foi o que mais caiu, chegando a cair quase 6% e depois também deu uma melhorada. Mas algumas ações de tecnologia que estão dentro da Nasdaq, veja a Apple caindo 6%, a Tesla caindo quase 5%, Microsoft 3,20%, a Amazon caindo mais de 4%, a Meta quase 3%, a Nvidia caindo 7,5%. Enfim, um dia de bastante sangria. E um detalhe importante, o S&P, com 4 horas de negociação nessa segunda-feira, já teve
em negociações o dia mais pesado desde a crise de 2008. Isso segundo o próprio site da Bloomberg. Em 4 horas de sessão, mais de 2,3 bilhões de ações já tinham trocado de mãos entre diferentes investidores. A permanecer no ritmo das 4 horas, o mercado ainda não fechou, se permanecer nesse ritmo das 4 principais horas, quase 5 bilhões de ações serão negociadas ao final do pregão de segunda-feira. Uma contagem que foi alcançada apenas em algumas vezes nos últimos 15 anos. Para ter uma ideia, eu mencionei aqui a Nvidia caindo quase 8%, que está entre as high-techs, as chamadas grandes americanas, está a caminho de ver seu volume atingir 600 milhões de ações apenas no dia de hoje. E no mundo não foi diferente. Na Europa, o fechamento em Frankfurt caiu quase 2%, Londres pouco mais de 2%, Paris caindo 1,58%, Madrid caindo quase 2,5%, o Stock 600, que mede as principais empresas da Europa, fechando com 2,37% de queda. Será então que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, demorou a cortar as taxas de juros? Mais uma vez, não previu os indicadores antecedentes. E por que eu falo mais uma vez? Expliquei naquele vídeo que está no meu canal aqui desde sábado, falando da dificuldade do Banco Central Americano e outros burocratas em adiantarem ou comunicarem que haveria inflação lá no meio ainda da pandemia. Primeiro falaram que não haveria inflação, depois que seria temporária, depois que seria baixa, mas temporária, até que depois assumiu por completo que ela não era temporária, não era passageira e que não seria baixa. Será então que eles demoraram mais uma vez em assumir que os indicadores mostram que a economia americana está sim desacelerando? Mas claro, há ainda bastante espaço para cortes da taxa de juros. O que acontece é que tem muito mais dinheiro em circulação por conta das intervenções governamentais nos últimos anos, e isso pode também ativar o gatilho inflacionário de novo. É uma sinuca de bico que os próprios bancos centrais se colocaram. Agora, burocratas terão que sair dela, ou então mais inflação será vista adiante. Pois bem, como falamos da bipolaridade das opiniões que mudam com mais volatilidade do que as próprias ações, a gente começa a ver matérias como essa, em que o risco de recessão dos Estados Unidos subiram para 25%, segundo inclusive um economista da Goldman Sachs. Quando a gente olha a probabilidade de corte de taxa de juros nos Estados Unidos, nós vemos que o mercado já está precificando 85% de chance de um corte maior do que 0,25%. Ou seja, um corte inclusive de 0,5 ponto percentual na reunião de setembro, como a gente consegue ver nessa tela aqui. Já adiantando para a reunião de novembro, grande parte do mercado, ao somarmos a probabilidade aqui de 51,4 e 42,8, dá mais de 90% de chance que a taxa de juros esteja realmente abaixo de 0,5 ponto percentual do que está agora. Entre 5,25 e 5,5 é o que está nesse momento. Ou seja, o mercado precificando um corte maior da taxa de juros, o que não era precificado na semana passada. Então houve uma mudança drástica de opinião com apenas esses dados. Mas aonde estavam todos eles ao analisarem os indicadores antecedentes a tempo que vem mostrando uma possível e provável recessão nos Estados Unidos? É isso que eu menciono sobre essa bipolaridade do mercado como um todo, que muitas vezes parece fazer vista grossa para o que está em nossa frente. Mas será mesmo esse possível e provável motivo de recessão americana essa queda drástica que começou com a bolsa japonesa na madrugada de domingo para segunda-feira, quando lá já operava e aqui no Ocidente ainda os mercados estavam fechados? No meu entender, essa derrocada do mercado ela tem outros motivos e ela tem a ver mais com o fim do financiamento barato em moeda japonesa, por exemplo, do que com a provável recessão americana. E por que eu estou falando isso? Novamente, repito, expliquei bastante o funcionamento do carry trade no vídeo que está disponível lá de sábado aqui no meu canal. Mas bom, repassando rapidamente, o carry trade é você tomar um empréstimo em uma moeda que os juros são baixos para você investir esse mesmo capital em um país que paga mais juros, ganhando essa diferença, ganhando esse spread. Então, grande parte dos investidores se alavancaram em iene, a moeda japonesa, que até pouco tempo atrás tinha juros
pelo Banco Central japonês de menos 0,1% ao ano. Na semana passada eles subiram para 0,25%, depois de ter ficado um tempo em positivo 0,1%. Então saiu de menos 0,1% para mais 0,1% e agora está em 0,25%. Ou seja, muitos investidores que estavam vendidos em iene começam a ter problemas de chamada de margem, prejuízo na posição vendida em iene. E assim você dificulta, encarece, desestimula esse carry trade. Ou seja, fica mais caro você tomar empréstimo em ienes para investir em outros países. Ou com aqueles prejuízos por estarem vendido numa moeda que começou a subir, você precisa se desfazer desses empréstimos em iene. E como você se desfaz em empréstimos em iene? Você precisa comprar a moeda japonesa. Ao comprar a moeda japonesa, você tem uma valorização dela e uma venda das moedas em que esses investidores estão investidos, inclusive o real ou outros países emergentes, que normalmente são os países com juros mais altos e, portanto, tem uma compra dessas moedas se alavancando em países com juros baixos. Mas já chegaremos lá para mostrar como isso aconteceu no Japão. Antes disso, eu quero mostrar o VIX, que é um índice de volatilidade, mais chamado de índice do medo. Olha que impressionante esse gráfico. Estamos olhando aqui apenas em 2024. O índice já subiu quase 200%. No começo de julho, o índice VIX estava em 16 pontos. Agora está em 37 pontos, ou seja, uma alta exata de 182%. E significa que o mercado espera mais volatilidade quando esse índice sobe. Obviamente, espera-se uma queda do mercado, há mais medo por parte dos investidores no geral. O dólar, frente a uma cesta de 6 principais moedas no mundo, 6 principais moedas fortes no mundo, o chamado DXY, atingiu o menor nível em 7 meses, ou seja, pouco acima de 102 pontos, conforme conseguimos ver aqui. Uma queda do dólar frente às principais moedas fortes no mundo, que tem a ver com o fim do carry trade, como eu expliquei agora há pouco. Não fim exatamente, mas o encarecimento para esse chamado carry trade. Inclusive, outras matérias começam a mostrar que essa eventual recessão nos Estados Unidos força os investidores a desmontarem essas posições de carry trade, inclusive mencionando que essa é o maior carry trade da história, que o Japão continuou com juros negativos durante muito tempo, inclusive pós-pandemia, quando todos os outros bancos centrais subiram as suas taxas de juros. E, portanto, isso aqui faz coro ao que eu acabei de explicar. Talvez tenha muito mais a ver com essa posição, aliado à eventual recessão americana, do que efetivamente essa queda que chegou a atingir 13% na bolsa japonesa, diretamente com os dados de sexta-feira dos Estados Unidos. A gente consegue ver aqui, por exemplo, o ien frente ao dólar. Como a moeda japonesa se valorizou nos últimos dias. Chegou a atingir no começo de julho mais de 160 ienes por dólar. Está agora 144. Vai em linha com o que eu acabei de falar. Se investidores precisam recomprar iene para finalizar as suas posições alavancadas de empréstimo, é claro que há uma demanda maior pela moeda japonesa e, portanto, uma valorização da mesma. E mais, o Japão subindo juros estimula muitos investidores japoneses a repatriar o seu capital, porque agora no Japão volta a pagar um juros, ainda que baixo, mas muitos podem repatriar esse capital, demandando mais ienes e, portanto, valorizando. Essa queda nesse gráfico que você vê aqui é justamente a valorização do iene frente ao dólar. O dólar desvalorizando, que também desvalorizou frente ao franco suíço, outra moeda forte. Vemos aqui, nessa última parte do gráfico, como o franco suíço se valorizou e o dólar se desvalorizou nessa análise de pares entre essas duas moedas. Mas o dia também foi complicado para commodities como um todo. A gente pode olhar nesse gráfico aqui, em que eu estou analisando apenas o ano de 2024. A linha amarela lá em cima, o ouro, que valorizou 17%. A prata valorizando quase 15% no ano, nesse exato momento. Mas a gente vê também o barril do petróleo se valorizando 4%. O cobre subindo 3% no ano, carvão caindo 12% e o minério de ferro lá na China caindo 23% no ano. Mas quando a gente coloca esses mesmos ativos nos últimos 12 meses, o que a gente vê é o barril do petróleo já se desvalorizando 10,5%. O que nós vemos é um cenário, então, de queda de commodities. Se elas se desvalorizam mais, pode sim também desvalorizar mais ainda o real
brasileiro, que falaremos dele logo mais adiante. Além disso, vimos também o título público americano com vencimento de 10 anos, que é um proxy para o restante dos outros títulos públicos em vários países, pagando uma taxa anual, ou seja, se você compra título público americano, financia o governo americano, ele está te pagando nesse exato momento 3,75% ao ano, em dólar. O que acontece é, conforme conseguimos ver aqui nesse gráfico, em novembro do ano passado ele chegou a pagar mais de 5%, quando o mercado previa que inclusive o Banco Central americano poderia subir mais a taxa de juros. Não foi o nosso cenário base aqui nesse canal, mas foi sim uma análise de que valia muito a pena entrar nesses títulos, porque quando a rentabilidade dos títulos cai, como caiu acima de 5 para 3,75 agora, o valor presente do título sobe. Portanto, fazia muito sentido, assim como aqui no Brasil, comprar título público americano ou brasileiro, aqui pagando taxas acima de IPCA mais 6, inflação mais 6. Por quê? Porque essas taxas tenderiam a cair, taxa de juros futura, negociada por livre oferta e demanda no mercado, já falaremos daqui do Brasil, e isso faz com que o valor presente do título suba. E foi exatamente o que aconteceu. As taxas de juros futuras estão caindo, tanto lá como aqui no Brasil, justamente por precificar que os Estados Unidos cortarão juros, e ao cortarem juros, o Banco Central americano ele abre espaço para que outros bancos centrais também possam cortar. Por quê? Porque se os Estados Unidos não cortam juros e os outros países continuam cortando, você mata a operação de carry trade e você tem uma saída de dólares desses países, inclusive do Brasil. E, portanto, isso faz com que a moeda local se desvalorize, trazendo inflação, forçando o Banco Central a subir a taxa de juros. Mas no Brasil hoje o que a gente vê foi uma queda da Bolsa até esse momento de 0,6%, o índice futuro ainda está operando caindo 1,20% e o dólar basicamente no 0 a 0. Na coluna que a gente vê aqui de máxima, nós vimos que pela manhã o dólar futuro chegou a atingir 5,88, fechando agora, ou sendo negociado agora, muito próximo ao fechamento, de R$ 5,75 por dólar. E aí muitos vão falar, ora, o Brasil se saiu bem no dia de hoje. Sim, mas vamos lembrar que a Bolsa Brasileira é a pior do mundo em dólares no ano, disparado, caindo mais de 14% no ano em dólar. Logo depois seguida pela Bolsa Mexicana, quando grande parte das bolsas no mundo ainda apresentam alta. Então o Brasil, pelo cenário doméstico, fiscal e responsável, que já falamos amplamente em vários vídeos, com déficit nominal acima de 1,1 trilhão de reais, atingindo quase 10% do PIB, e um déficit que não para de crescer mês a mês, a moeda brasileira já vem precificando esse tipo de dívida. E mais, a curva de juros futura, que hoje mostra uma estabilidade, também já subiu muito. Tanto é que os títulos públicos brasileiros vêm pagando taxas acima de IPCA mais 6, como eu acabei de explicar. E que sim, no meu entender, apesar de não ser uma recomendação de compra, faz total sentido olhar se há perfil para inseri-las na sua carteira. Mas eu deixo meu e-mail aqui embaixo. E, por favor, dúvidas, entrem em contato, porque é justamente isso que a gente faz com os nossos clientes diariamente. Portanto, o que eu quis dizer aqui é, dia de pânico no mundo como um todo. Pode ser um provável e possível motivo de recessão americana, com todos os dados que a gente falou hoje e já vem falando ao longo dos últimos tempos. Só que quando tudo está bem, ninguém ousa ouvir o diferente. Apenas acha que há dinheiro para continuar subindo à torta e direito sem que haja o amanhã. Mas a cautela, ela aparece quando surgem os primeiros temores e o mercado mostra a sua bipolaridade, não tendo pena em exercer o lucro e, portanto, gerando um movimento de vendas que coloca todo mundo em pânico. Portanto, calma, não faça movimentos bruscos, assim como eu falei em todas as outras crises nesses últimos 19 anos que eu estou no mercado financeiro. Todos os problemas surgem sempre ao voltarmos na origem, na intervenção governamental, ao distorcer economias injetando dinheiro que leva a juros artificialmente baixos, que estimula investimentos em projetos que não necessariamente darão aquele retorno, uma vez que as taxas terão que subir para controlar a inflação. Isso vai gerando todo o ciclo econômico de alta, de desaceleração, de recessão e de quedas expressivas na bolsa. Isso não é novidade, mas o que parece que as pessoas não aprendem é entender a fundo esses ciclos econômicos. Mas cada uma das classes de ativos
tendem a se favorecer ou performar melhor em cada uma dos ciclos econômicos que nós vivemos. De novo, não é novidade, mas há sim um movimento que pode desencadear maiores vendas em todos os índices e, claro, isso exige muita cautela e muito planejamento para ter caixa disponível para poder aproveitar as melhores oportunidades, porque é no meio do caos que as oportunidades aparecem, que os ativos, assim como na euforia sobem muito, no pânico caem mais e são precificados abaixo do preço justo. O que é o preço justo? Basicamente o que uma empresa valeria pelo seu fluxo de caixa ou por todos os ativos que ela possui. E aí é nesse momento que você precisa ser diferente do campo da euforia, ser racional e aproveitar essas oportunidades. É justamente aí que nós nos colocamos com os nossos clientes e com todas as análises econômicas. E não podemos deixar de falar que a crise humanitária muito triste que eu vivi por lá segue na Venezuela. E esse país, que tem um dólar que bateu quase 5,90 hoje, pode ter a ver também com a eventual possível e provável recessão americana, o desmonte do maior carry trade do mundo, como eu expliquei, com a moeda japonesa, mas claro, tem muito a ver com o fiscal irresponsável e com um governo que institucionalmente leva o Brasil a dar de ombros para uma ditadura imposta na Venezuela, que está levando centenas de pessoas presas de forma injusta e muitos delas sequestrados e desaparecidos. Isso também tem que ser precificado no mercado. Um Brasil que, através do seu presidente, sempre apoiou as piores ditaduras do mundo. Isso não é novidade. Então sim, temos a pior bolsa do mundo e também uma das piores moedas em desvalorização na Terra esse ano. Uma parte pode ser o internacional, mas muito também é do doméstico. Seguimos.